que pregam, que falam o Evangelho. O mundo pode escarnecer do homem, mas de Deus ninguém escarnece. Device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. De Deus ninguém escarnece. A Bíblia fala que aquele que escarnecer de Deus, Deus vai escarnecer dele. Aquele que ri de Deus, Deus rirá dele. Muitos zombadores na terra não creem mais que Deus existe, que enviou seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz e ressuscitou em prol daqueles que o recebem, dos pecadores que recebem a mensagem da cruz. Essa semana, o humorista Fábio Porchat citou a Bíblia, mesmo sendo ateu. Ele disse que quem crer na Bíblia, quem crer no Evangelho, é maluquice, é loucura. E a palavra de Deus diz algo parecido. Em 1 Coríntios, capítulo 1, fala que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, o poder que transforma, é o poder de Deus para dar fé para o homem, a fé que vem de Cristo, a fé que leva a salvação. Não é fé para você ganhar dinheiro, não é fé para você ter emprego, não é fé para você se casar, é a fé em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Não é a fé na religião, não é a fé no padre, não é a fé no pastor, é a fé em Jesus Cristo. Aquele humorista citou aqui a Bíblia, a palavra da cruz é loucura, só que ele não entendeu que é loucura para os que vão para o inferno, para os que não creem no Evangelho. Porque Jesus falou que Ele amou o mundo, por isso Ele enviou seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação. Por isso que a oportunidade é essa, a oportunidade enquanto estamos nessa terra, porque depois da morte segue-se o juízo, depois da morte não vai voltar. Muitos creem que vão voltar. Será que não tem uma dúvida no teu coração sobre céu e inferno? Não existe inferno, não existe, é loucura essa palavra, essa mensagem. Jesus veio em vão, Jesus ressuscitou em vão, então a palavra é loucura. Então comamos e bebamos, vamos curtir a vida doidado, porque não há salvação, não há vida eterna, não há inferno. Se é isso que o indivíduo crê, então viva a vida assim. Mas muitos querem escarnecer de Deus. Muitos dizem que tem a Deus porque tem uma religião. Mas você ter a religião não significa que você tem a Deus. E muitos acham que estão afastados de Deus, aí precisam procurar uma igreja. E não é verdade, porque Deus não habita em templos feitos de tijolos. Deus quer habitar em nossas vidas, nossos corações. O culto agradável a Deus é o nosso corpo, que nós fazemos da nossa vida, do nosso corpo, 24 horas por dia. Esse que é o culto para Deus. Lá no livro de Coríntios, onde diz que a palavra da cruz é loucura para os que vão para o inferno, para os que não acreditam. Deus fala assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua sabedoria, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Crente não é quem frequenta uma igreja evangélica, não. Crente é quem crê em Deus e crê em Jesus e recebe a mensagem do Evangelho. Esse é o verdadeiro crente, é o que vive o Evangelho de Jesus.
é o que busca ser cristão, porque cristão é um pequeno Cristo. Cristão é aquele que segue a Cristo. Muitos dizem que são cristãos porque tem uma religião que fala de Deus. Cristão é seguir a Cristo, seguir os passos dele. Ao homem é impossível seguir a Cristo se não for pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela sabedoria do homem, não é pela interpretação que eu tenho da Bíblia. Muitos estão abrindo igreja torta à direita porque interpretam a Bíblia da sua maneira, e o povo erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O povo gosta de ficar no engano e no erro, porque não buscam o Deus que fez o homem, buscam o Deus que foi feito pelos religiosos, buscam o Deus que foi feito nas religiões. É o Deus da cura, é o Deus da bênção, é o Deus do dinheiro. Mamão é o Deus do dinheiro. Você não pode servir a dois deuses, ou serve a Deus verdadeiro, aquele que criou o céu, terra e mar, ou você segue a Mamon, segue a outros deuses. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Não existe Maria como mediadora, não existe igreja católica como mediador, não existe igreja evangélica como mediador, não existe pastor como mediador. O único mediador é Jesus Cristo, o único mediador entre o homem e Deus. Mas gostam de ser enganados, gostam de continuar na mentira, no erro e no engano. Por isso que seguem os falsos profetas, porque são falsos adoradores. E os verdadeiros adoradores, Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Por isso Deus passa os olhos sobre a terra e não encontra um justo sequer, não encontra um bom. Mas aquele que se arrepende está afastado de Deus, se arrepende dos seus pecados. Ah, eu não tenho pecado, eu trato bem as pessoas, eu tenho uma família, eu sou uma pessoa justa. Deus fala que não há um justo, todos nós somos pecadores, todos nós. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, é poder para libertar o homem da cegueira do pecado, é poder para libertar das trevas, da ignorância, porque andamos como cegos. Por isso diz em Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quem esclarece é Jesus Cristo, não é o Papa. Quem esclarece é Jesus Cristo, não é Edir Macedo, não é Valdomiro, não é Silas Malafaia, não são os falsos profetas. É Jesus Cristo de Nazaré, aquele que venceu a morte. Onde está a morte? A tua vitória foi tragada. Mas ainda é necessário morrer aqui na terra. Essa carne veio do pó e do pó vai voltar, mas o Espírito vai continuar. E escolhe para onde tu vai hoje. Aqueles dois ladrões na cruz, um foi para o inferno e o outro se arrependeu ali no último momento e subiu com Jesus para os céus. Qual ladrão na cruz você fica? Com quem foi para baixo ou quem foi para cima? É da terra ou é do céu? Aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que dão atenção para o que Deus está falando. Não é o homem, não é a carne. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Haverão dias que terão fome não de pão, sede não de água, mas procurarão por toda a terra e não encontrarão a verdadeira palavra de Deus. Haverá fome de sede de justiça, haverá fome da palavra de Deus viva. Nós estamos num país que ainda é livre para comprar uma Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, se ajoelhe diante de Deus, peça o discernimento, peça o entendimento, peça o Espírito Santo, clama a Deus. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Assim diz o livro de Jeremias 33, versículo 3. Aleluia. Oh Deus vivo. O livro de Romanos é
uma carta escrita por Paulo aos Romanos. Logo no capítulo 1, versículo 18, Paulo fala assim, Deus falando pela boca de Paulo. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Quando Jesus apareceu a ele, ele passou a ser perseguido. Em 3 dias, caiu as escamas dos olhos de Paulo. E ele pensava que era um religioso que servia a Deus. Só que ele estava no engano, porque ele servia era os homens. Ele servia a religião dos homens e não a de Deus. Quando Jesus se apresentou para ele, ele deu ouvidos à voz de Jesus. Por isso há uma diferença. Não se engane. Ao culpado Deus não terá por inocente. Em Romanos 1, Deus fala pela boca de Paulo sobre o pecado e a condenação. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, sobre todo pecado e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. A natureza é uma forma de você ver a existência de Deus. Não há desculpa em você não crer em Deus, porque essa natureza perfeita não foi vinda de uma explosão. Muitos querem acreditar nessa falácia, nessa mentira, que o mundo foi criado com a explosão e criou ali uma ameba, uma célula, uma molécula, se transformou no macaco e o homem se transformou do macaco. Mentira. Já tem vários cientistas aí assinando contra a teoria da evolução, uma teoria que não se pode provar. Por isso aqui diz nessa palavra, as coisas que foram criadas para que não se tenha desculpa. Não há desculpa para não crer em Deus. Olha para o teu filho quando nasce ali do teu ventre. Olha para a natureza, quantos animais, a perfeição de Deus que o homem está acabando, está destruindo porque não creem. Não creem que foi um Deus vivo que criou céu, terra e mar e tudo que neles há. Foi Deus que te fez. Foi Deus que cria a vida e também que dá a morte. Muitos acham que Deus é só um Deus bonzinho que passa a mão na coisa errada, no pecado, passa a mão na cabeça. Deus fez o homem para adorar a Ele, mas o homem caiu em pecado e nasce em pecado. E através disso, por causa disso, Deus mandou o seu filho que estava lá com ele, aqui nessa terra. Continuando em Romanos 1. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato obscureceu. O coração do homem que não crê em Deus fica cauterizado, troca o certo pelo errado, o errado pelo certo. O coração obscureceu, ou se tornou em trevas. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Se você não crê em Deus, as trevas estão cegando o teu entendimento. Você está crendo mais na religião do que em Deus. Você está crendo mais em homens do que em Deus. Você está crendo mais em filosofias do que em Deus, o Deus vivo. Você só está vivo hoje aqui porque Deus assim está permitindo, quer você queira ou não. E um dia todos vão ver. Infelizmente, aqueles que vão ver para a perdição vão ver e não vão poder voltar para trás, porque não creram em Deus.
não creram na mensagem da cruz. E Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo. Ele disse que quando houver guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, nos últimos 100 anos nunca se ouviu falar um aumento tão grande. Isso é apenas o princípio das dores. O princípio vai piorar, mas continuam confiando no homem. Não crê que existe um Deus criador, formador do céu, terra e mar e tudo o que neles há. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. O homem corruptível, o homem que dá mais valor para a sua opinião, para a sua razão, para a sua vaidade. Deus é o dono da razão. Para de acreditar em religião, começa a buscar Deus, Deus verdadeiro. Busca Jesus, que Ele vai te esclarecer. É Ele que te ensina, é Ele que dá vida e dá vida em abundância. Não é religião, não é o homem, não é a tua carne. Não adianta fazer cara de zombo, não adianta rir de Deus, porque Ele vai rir de você no dia do juízo. Deus é amor? É. Jesus te ama? Ama. Mas Deus é amor, mas é fogo consumidor. O jugo dele, a justiça dele virá sobre a terra. E a Bíblia diz que muitos, como não enxergam o juízo de Deus, por isso que o coração do homem está inclinado para pecar, está inclinado para as coisas contrárias de Deus. Querem transar com todo mundo? Transa, faz sexo com todo mundo. Deus abomina. Deus abomina adúlteros e adúlteros, sexo fora do casamento é abominado por Deus, quer vocês queiram ou não. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por isso também Deus entregou a concupiscência dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a prostituição, o adultério, a fornicação é o pecado contra o próprio corpo, assim diz o Senhor. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de todas as iniquidades, fornicação, sexo ilícito, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio. Aquele que odeia seu irmão é homicida. Contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, acham que sabem tudo, são soberbos, donos da verdade, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Nos 10 mandamentos diz que aquele que desonra o pai e a mãe vai ter seus dias encurtados nessa terra. É o único mandamento, é o único mandamento que já tem ali determinado julgamento. Aquele que não honra pai e mãe vai ter encurtado seus dias na terra. Por isso, Paulo vai falando, nécios são estúpidos, ignorantes, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aos quais, conhecendo o juízo de Deus, você conhece o juízo de Deus, mas não quer aceitar, não somente as fazem, mas também se agradam dos que fazem.
Muitos não fazem tudo isso que foi falado aqui, mas se agradam quando fazem. Se agradam do pecado, se agradam da mentira, se agradam de viver na sua vida pecaminosa, achando que tem o direito, e realmente você tem o direito, você pode fazer o que você quiser. A vida é tua. A vida é tua até o momento que você estiver nessa terra, porque depois há de ser julgado. Depois da morte segue-se o juízo. Não se terá misericórdia depois da morte. A misericórdia é agora. Por isso, olha para Deus agora. Olha para o Supremo Criador. Olha para aquele que criou o céu, terra e mar e tudo que neles há. Olha para Jesus. Para de olhar para a religião. Para de acreditar na crença que você aprendeu desde pequenininho, porque essa vai te levar para o inferno. Eu nasci aqui nessa igreja e nessa religião e vou morrer nessa religião. Então você vai morrer e vai para o inferno, porque é isso que diz essa palavra. O que leva ao céu é se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou lá na cruz do Calvário, e receber o Espírito Santo, como Jesus fala, porque é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, é nascer do Espírito Santo de Deus. E dessa palavra, é uma palavra que não é de particular interpretação. Por isso que Paulo fala: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria do homem, mas demonstração de Espírito e poder. O poder do Evangelho, o poder que restaura, o poder que faz aquilo que estava morto reviver, o poder que tira homens da droga, o poder que tira o homem do sexo ilícito, o poder que tira o homem da cegueira do pecado e transforma no homem santo para com Deus, porque ainda somos pecadores e seremos enquanto estivermos nessa terra. Todos pecaram e foram destituídos, foram afastados da glória de Deus. E através de Jesus Cristo e seu Espírito Santo, nós conseguimos ter acesso ao Pai. Nós teremos acesso ao Filho. Aquele que tem o Filho tem o Pai. Aquele que tem o Pai tem o Filho. E aquele a quem o Filho quer revelar. E Deus quer se revelar na tua vida hoje. Aqueles que rirem, Deus rirá deles. Pode rir do homem, pode escarnecer do homem, mas aqueles que escarnecem de Deus, o dia que Deus chamar, o dia que Deus convocar para passar lá um filme da tua vida, tudo que você fez, tudo que você pensou, tudo que você praticou ou não na sua mente também virá à tona, será exposto. Ou será para a tua vergonha, ou será para a tua glória. Que Deus tenha misericórdia e toque nos corações. Que a mensagem do Evangelho não é para você frequentar uma igreja. A mensagem do Evangelho não é para você dar teu dízimo. A mensagem do Evangelho não é para você ganhar casa, carro, nada disso. A mensagem do Evangelho é para você adentrar a vida eterna nos céus com Deus. Vai viver quanto? 70, 80, 90 e depois? Vai voltar noutra vida? Vai continuar acreditando nessa historinha? Que vai reencarnar? Morreu já era, não tem reencarnação não. Amém. Morreu já era, não tem reencarnação. Querem continuar? Não tem nenhuma dúvida quanto para onde você vai? E se for verdade o que Jesus falou, porque é verdade, e se for, você que duvida do que Jesus falou, não tem dúvidas que se você não crer nele, aceitar e nascer de novo, você vai para o inferno? Pare de se espelhar nas igrejas, nesses homens que falam que são de Deus e pregam mentiras. Pare de se espelhar nos falsos profetas. Pare de acreditar em homem. Acredita apenas em Jesus Cristo. Abre a tua Bíblia, se não tiver, compra 10, 15 reais, você compra uma Bíblia. Pede para alguém. Começa a examinar as Escrituras para que a tua vida seja transformada pelo sangue de Cristo. E o principal, a vida eterna. Quando a gente vai no enterro, a gente para e pensa na vida. Poxa, já morreu, já acabou. Naquele momento ali, aquela tristeza, naquele momento,
te faz pensar. Eleva teus pensamentos ao Senhor teu Deus enquanto há tempo. Buscai enquanto se pode achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você buscou a Deus só para resolver o problema? Amém. Deus pode até fazer, mas a salvação onde é que fica? As dores, a raiz de amargura, a depressão, a tristeza. Eu conheço pessoas que estão 70, 80 anos em igreja evangélica e vivem em depressão, vivem com medo, tem medo de ir à rua, tem medo de passar daqui para ali, tem medo de morrer. Se você tem medo de morrer, é porque você não sabe para onde você vai. E muitos acham que não vão para lugar nenhum. Acontece que esse livro aqui é um livro sobrenatural. Foi escrito por mais de 30 pessoas diferentes ao longo de mais de 1000 anos. É um livro que fala da mesma coisa. Fala de um Deus que escolhe o seu povo, mas o povo se volta contra ele. São rebeldes e contradizentes. E Deus fala assim: estendi as minhas mãos ao povo rebelde e contradizente. Escarnece de Deus para ver se um dia ele não vai escarnecer de você. Ri de Deus para ver se Deus não vai rir de você. Escarnecedores e zombadores. O Fábio Pochá já foi dito. Essa semana falou uma parte do versículo da Bíblia. Ele disse que é loucura, é maluquice quem crê na Bíblia. E a Bíblia fala assim: a mensagem da cruz é loucura. Em parte ele estava certo. É loucura para os que vão para o inferno. É loucura para os que perecem a mensagem da cruz. O que tem poder é a mensagem da cruz, não é a cruz não. Essa cruz que você tem aí não vale nada, porque o que vale é Jesus que ressuscitou, aquele que está vivo, aquele que nos trouxe a mensagem dele, não do homem. Não olha tu para o homem, não olha para o que Deus, olha para o que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer transformar, Ele quer mudar, quer te dar vida abundante. Só que muitos acham que a abundância é ser rico. Jesus falou para o rico: louco, se pedir a tua alma hoje, o que tem preparado para quem é. Muitos não estão ricos, mas buscam riqueza. Trabalham 24 horas por dia, toda semana joga na Mega Sena, na Loto, no bicho. Querem ficar ricos. Sonham em ser igual a Neymar, sonham em ser igual a Anitta, cheio de honra. Neymar chegou com helicóptero próprio lá no lugar lá que ele tinha que ir. Que riqueza, hein? Que maravilha, hein? Que adianta ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma no inferno? Que adianta ganhar o mundo inteiro e estar em depressão? Que adianta ganhar o mundo inteiro e ter tristeza, não ter paz? A maioria dos artistas dormem sob efeito de remédios porque não tem paz. E o povo não acredita. Todos que estão em sucesso e ganhando fortunas fizeram pacto. Bate na internet aí e vê cantores que se converteram para o Evangelho, de vários conjuntos de rock conhecidos, AC/DC, vários outros, não estou lembrando o nome. Eles dizem que todos eles fizeram pactos satânicos, e o povo gosta. Vai lá pro Rock in Rio, ó, olha o anjinho do chifrudo do roqueiro. O que é isso aqui? É o símbolo de Satanás. E estão fazendo a torta e a direita. Eu já estive lá também, já adorei a Satanás também, de várias maneiras. Muitas vezes a gente está adorando Satanás e pensando que estamos nos divertindo, estamos curtindo um som, estamos curtindo um lance aqui legal. O que adianta ganhar o mundo inteiro se a tua alma vai para o inferno? Que adianta você frequentar a igreja, a religião? Que adianta você fazer catecismo? Que adianta você dar dízimo para a igreja, engordando o bolso dos falsos pastores? Louco, se pedirem a tua alma hoje, o que tens preparado para quem é?
Assim diz o Senhor: se te pedir a tua alma hoje, o que tens preparado para quem é. Que Deus possa ter misericórdia de nós